Pastor Mark Finley descreve o Deus que passa pela aprovação conosco, na mensagem Desafiando o Decreto de Morte. Alguns anos atrás, havia um garoto de uma pequena cidade em Vermont. Era um dia quente de verão e a temperatura acima dos 35 graus. A umidade do ar estava extremamente alta. Ao caminhar pela rua, você começa logo a transpirar. Quase nada estava acontecendo na cidade. Você sabe, a cidade tinha uma população entre 3.000 a 3.500 pessoas, apenas uma pequena cidade sonolenta da Nova Inglaterra, na cidade de Vermont. E um garoto estava sentado sobre um banco de madeira velho de uma antiga loja de variedades. Ele tinha uma faca numa mão e um galho na outra. E o garoto começou a cortar até que o galho acabasse. E então o relógio, um antigo relógio de pêndulo na parede, começou a badalar. E badalou 1, 2 horas, a hora certa. Então badalou 3, depois 4, depois 5, 6 e 7. E então o relógio enguiçou e tocou 13, 14, 15. E os olhos do garoto foram crescendo, ficou de boca aberta. E então jogou a faca para um lado e o galho para o outro e saiu correndo pela rua. Você pode até imaginar uma pequena cidade pacata onde as pessoas estão descansando na varanda, sentadas em cadeiras de balanço, cochilando ou dormindo em suas camas. E então ele gritou: "Acordem, acordem! Nunca ficou tão tarde como agora!" Isto é verdade. Nunca ficou tão tarde. No último encontro, nós estudamos a pedra que destrói a imagem. Não estamos vivendo nos dias de Babilônia, ou nos dias da Medo-Pérsia, ou nos dias da Grécia, ou nos dias de Roma, ou nos dias da divisão do Império Romano. Estamos vivendo no final dos tempos. Estamos enfrentando os eventos que ocorrerão antes da volta de Cristo. Daniel, capítulo 3, descreve uma história surpreendente nos dias de Daniel, que é um paralelo dos últimos eventos no livro de Apocalipse. Daniel é dividido em 2 partes: profecias e histórias. As profecias revelam um lado épico da história antes da volta de Jesus e os grandes eventos que ocorrerão desde os dias de Daniel até os nossos dias. As histórias falam de oração, fé e qualidades de caráter que nos preparam para a volta de Cristo. Daniel capítulo 3 relata uma história surpreendente. Se você estiver com sua Bíblia, pegue e abra em Daniel capítulo 3. Em Daniel capítulo 2, nos é revelado o Deus que conhece o futuro. Ele é o profeta. Em Daniel capítulo 3, ele é o Deus que entra no meio das chamas de nossa vida. Ele é o Salvador. E em Daniel capítulo 4, ele é o rei. Temos Daniel capítulo 2, 3 e 4. No capítulo 2, ele é o revelador do futuro. No capítulo 3, ele é o redentor do seu povo. E no capítulo 4, ele é o soberano. Então ele é revelador, redentor e também é soberano. Ele é profeta, sacerdote e rei. E nos capítulos 2, 3 e 4, maravilhoso. O capítulo 3, revelando eventos dos nossos dias até o fim dos tempos. Daniel capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Agora espere um pouco. Existe uma imagem no capítulo 2. Nós lemos a respeito dela, mas agora existe uma imagem no capítulo... qual? 3. Quem revelou a imagem para Nabucodonosor no capítulo 2? Quem revelou? Daniel revelou a imagem, mas quem deu a imagem a Nabucodonosor? Quem foi? Deus. Quem fez a imagem do capítulo 3? Era a imagem de Deus? Não era a imagem de Deus, mas era o quê? A imagem de Nabucodonosor. Em Daniel capítulo 2, você tem a delineação verdadeira da história. Em Daniel capítulo 3, você tem a falsificação. Em Daniel capítulo 2, você tem a imagem com a cabeça de ouro, peito e braços de prata, e quadris de bronze, pernas de ferro, pés, parte de ferro e barro. Em Daniel capítulo 3, a imagem é toda de ouro. Então, em Daniel 3, você tem a imagem do homem, adoração falsa, estabelecida por seres humanos. E algo interessante sobre Daniel capítulo 3 é que a altura da imagem é 66 côvados. Então,
nós lemos que na imagem ela tem 66 côvados e 6 na Bíblia é sempre exemplo de imperfeição. 7 é sempre exemplo de perfeição. 6 é símbolo de imperfeição, perdição e desobediência. 7 é um símbolo de perfeição. Então aqui você tem uma imagem feita com altura de 66 côvados, representando o caminho da desobediência, o caminho do homem em vez do caminho de Deus. Vamos olhar em Daniel capítulo 3. Nabucodonosor fez esta grande imagem, toda de ouro no campo de Dura. Uma imagem falsificada, criada pelo homem e não por Deus. Verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então quem estava vindo? Prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, todos que eram conhecidos e todos que eram importantes. Se você não conseguisse um convite para a dedicação desta grande imagem em Daniel, no campo de Dura, em Daniel capítulo 2, você não era ninguém. Você não tinha nenhuma posição importante no império. E as escrituras dizem que todos eles vieram, os prefeitos, capitães, todas as pessoas importantes como juízes, tesoureiros, verso 4. Nós lemos, ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostreis e adorareis a imagem que foi levantada. Agora perceba, a questão aqui está uma imagem falsa, toda de ouro, feita por homem e não por Deus. E todos os governadores, representando os seus povos, vieram para o campo de Dura. O campo de Dura estava lotado. Pessoas por vários quilômetros pelo campo de Dura. E a imagem de ouro, num pedestal de 60 côvados, um côvado equivalente a 45 centímetros, possuía 27 metros de altura. Tem algum engenheiro no auditório? Alguém é engenheiro? Levante a mão se você for engenheiro, por favor. Um carpinteiro, alguém que entenda de construção, levante a mão, por favor. Por favor, levante a mão. Isso, muito bem. Qual é a altura de uma casa? Qual a altura de uma casa? 3,5 metros, não é? 3,5 metros. Então, 27 metros de altura é um prédio de 8 ou 9 andares, não é isso? Imagine você andando pelas ruas de uma grande cidade e você olha para cima, para na esquina e olha para um prédio de 9 andares. E enquanto olha para cima, alguém lhe pergunta: por que está olhando para cima? O que você está olhando? Eu só estava imaginando qual é o tamanho deste prédio e o tamanho da imagem que Nabucodonosor ergueu no campo de Dura. O que você estava imaginando? Quem fez o quê? O próximo prédio de 9 andares que você vir é provavelmente o tamanho do pedestal e da imagem, dos dois. Mas 9 andares de altura, naquele extenso campo de Dura no deserto, uma imagem extraordinária que o rei construíra, um monumento para sua glória. Mas você recorda que a imagem verdadeira do capítulo 2 de Daniel, qual é a parte de ouro? Qual é? A cabeça era de ouro, mas agora toda a imagem era de ouro. Bem, Deus disse a Nabucodonosor, o seu reino é representado por Babilônia, mas outro metal, a prata, outro reino irá te destronar. Então Nabucodonosor disse, não é bem assim, Deus. Não é uma imagem com a cabeça de ouro e o outro império de prata e outro de bronze. Toda imagem é de ouro. Meu reino permanecerá para sempre. De fato, em recentes descobertas arqueológicas na Babilônia, um tablete de barro foi descoberto com a assinatura de Nabucodonosor, que os arqueólogos dizem ser autêntica, e isto diz: ó Babilônia, o deleite dos meus olhos, a excelência de todos os reinos, que meu reino, Babilônia, permaneça para sempre, 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 sempre. Porém, Nabucodonosor está dizendo, nada feito, Deus, não vou aceitar a sua interpretação. O meu caminho é melhor que o seu. Nós vemos nesta dedicação da imagem na antiga Babilônia, onde Nabucodonosor ordena que todas as pessoas importantes, representando os seus impérios, se curvem e adorem a esta imagem. Vamos ao verso 6. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Agora vamos observar com cuidado, por favor, o que está acontecendo aqui no campo de Dura. Você tem um rei corrupto neste capítulo, Nabucodonosor.
Existe uma imagem falsa neste capítulo, mas antes de terminarmos, você verá um Cristo compassivo. Temos aqui um rei corrupto, uma imagem falsa, e mais ao final, um Cristo compassivo. Tempo de prova, um julgamento dramático. Um soberano mundialmente poderoso, Nabucodonosor, ordena um decreto universal, isto é, obediência forçada. Ordena a todas as nações, povos e tribos. Eles são forçados a adorar. A questão principal é a adoração. Esta imagem falsa é uma oposição direta à verdade divina. Foi um tempo muito difícil, como nunca visto antes, porque a fornalha estava aquecida quanto? 7 vezes mais quente. E os 3 hebreus, como nós veremos, desafiaram a morte e foram salvos milagrosamente. Fico pensando num soberano poderoso. Fico pensando numa imagem falsa. Fico pensando numa adoração que é forçada e obrigada. Igreja e estados unidos em Babilônia. Nabucodonosor não somente comanda a religião política, mas também comanda a religião espiritual. E me pergunto se algo parecido acontecerá de novo. Eu me pergunto se isto é apenas uma bela história que aconteceu há 2.500 anos. Será que a igreja e o Estado se unirão novamente no fim dos tempos? Será que o nosso maior líder voltará no fim dos tempos? Será que o anticristo se estabelecerá no fim dos tempos? Será que as pessoas no fim dos tempos enfrentarão a pena de morte? Quais os 2 livros da Bíblia, que são os 2 grandes livros proféticos? O livro de Daniel no Velho Testamento e qual é o outro? O Apocalipse no Novo Testamento. Venha comigo para uma viagem no livro de Apocalipse, mas deixe o livro de Daniel aberto, por favor. Apocalipse capítulo 13. Não vamos responder a todas as perguntas em Apocalipse por enquanto. Eu quero apenas mostrar o paralelismo no livro de Apocalipse. O paralelismo. As questões de Daniel se repetirão no fim dos tempos. As questões em Daniel, um soberano poderoso, a união da igreja e do Estado, adoração forçada, obediência forçada, um tempo de prova, um livramento miraculoso. Talvez a história de Daniel seja mais do que uma simples história relatando o que estava acontecendo lá. Talvez a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego no campo de Dura, talvez isto seja uma maquete, uma pequena miniatura do que Deus está revelando em nossos dias. Nós vamos para Apocalipse. Abram em Apocalipse e prestem atenção. Apocalipse capítulo 13 e verso 12. Apocalipse capítulo 13, verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Na Bíblia, uma besta representa um rei ou um reino. Então, como Nabucodonosor foi um líder poderoso, vemos novamente aqui um líder poderoso que faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Vemos novamente a adoração universal faz com que a terra adore. Agora, observe que em Daniel capítulo 3 existe um líder mundialmente poderoso, em Apocalipse 13 um líder poderoso, o poder da besta. Em Daniel capítulo 3 nós temos adoração forçada, em Apocalipse 13 tem adoração forçada. Em Daniel capítulo 3 tem decreto universal, em Apocalipse capítulo 13 tem decreto universal. Agora note, verso 15, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem da besta falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Daniel capítulo 3 fala de uma imagem falsa, representando desobediência a Deus e está relacionada à adoração. Em Apocalipse 13, esta imagem
falsa é para o poder da besta em Daniel capítulo 3, era uma imagem para o reino de Nabucodonosor, Babilônia. Agora uma imagem para o poder da besta com adoração forçada é obrigatória. E a Bíblia diz em Apocalipse 13 que aqueles que não se curvarem e adorarem a besta morrerão. Existe um paralelismo distinto entre Daniel 3 e Apocalipse capítulo 13. Havia problemas nos dias de Daniel e haverá problemas no fim dos tempos. Novamente um poderoso líder mundial, a besta, surgirá. Ela passará um decreto universal unindo Estado e Igreja. O primeiro boicote econômico, Apocalipse 13, diz que ninguém poderá comprar ou vender a não ser que tenha a marca da imagem da besta. Haverá uma imagem falsa, um sinal ou uma marca falsa da autoridade da besta. A imagem de ouro no campo de Dura era um sinal da autoridade da Babilônia. A adoração àquela imagem representava a adoração à Babilônia e haverá um sinal ou marca, um símbolo da autoridade do poder da Igreja-Estado perto do fim. Aqueles que não concordarem com a união da Igreja e Estado, mas permanecerem fiéis a Deus, terão que desafiar a morte e ter firme lealdade a Deus. E a Bíblia diz que eles terão uma fé similar à de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas alguém interrompe e diz: espere um pouco, eu estou muito interessado em saber quem é a besta. Estou muito interessado em saber qual é a marca da besta. Estou muito interessado na questão da compra e da venda. Então deixa eu explicar rapidamente. Vamos supor que eu diga assim: esta pessoa é a besta. Suponha que eu diga: esta é a marca da besta. Você pode saber quem é a besta. Você pode saber qual é a marca da besta. Mas se você não acreditar em Jesus, apesar de todo o conhecimento sobre a besta e a marca da besta, não irá se salvar. O que é mais importante? Saber como ter fé para superar a crise do fim dos tempos ou saber intelectualmente todos os detalhes sobre esta crise? A Bíblia não diz que até mesmo os demônios creem e tremem, porque eles creem e tremem porque eles sabem o que vai acontecer. Mas eles não têm a fé de entrega total a Jesus. Talvez mais importante do que estudar sobre quem é a besta hoje, talvez mais importante seja voltar a Daniel capítulo 3 e ver o que está se passando na mente de Sadraque, Mesaque e Abednego. Essas três pessoas merecem isto. Talvez seja mais importante entender sobre a sua fé do que sobre uma besta que aparecerá no futuro. Vamos voltar a Daniel capítulo 3. Em Daniel capítulo 3, surge um líder mundialmente poderoso e este líder mundialmente poderoso ordena e obriga a adoração. Este líder mundialmente poderoso constrói uma imagem em oposição ou desobediência a Deus. Este líder mundialmente poderoso esquenta a fornalha 7 vezes mais quente e é um tempo de prova como nunca houve antes. Note que a Bíblia diz em Daniel, verso 8 e capítulo 3. Nabucodonosor disse: bem, quando a banda tocar, todos ouvirem o som da música, coloquem-se de joelhos com o rosto no chão e adorem. Mas os judeus ficam de pé, enquanto todos ao seu redor estão com os rostos no chão, adorando aquela imagem de ouro. Então Nabucodonosor fica nervoso, Nabucodonosor fica furioso. Daniel 3 e verso 8. No mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha. Estes judeus, estes reféns, Sadraque, Mesaque e Abednego, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem. Eles te desafiaram, ó rei, não podemos tolerar isto. Nabucodonosor disse: tragam eles, vou falar com eles. Então trouxeram Sadraque, Mesaque e Abednego, verso 14. Ele olha em seus olhos e diz: é verdade. Ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que não servis a meus deuses nem adorais a imagem que levantei? E sabem de uma coisa? Eu acho que pelo menos nesse instante, o rei Nabucodonosor foi mais inteligente do que alguns de nós. Eu acho que ele é mais inteligente do que nós. Já escutou que alguém disse, que alguém disse, que alguém disse, que uma outra pessoa disse algo sobre você? E você ficou tão chateada e muito revoltada porque alguém disse, que outra pessoa disse, que ouviu dizer que alguém poderia ter dito algo sobre você. E você ficou tão brava com aquela pessoa que aquela outra pessoa disse que... O que Nabucodonosor fez?
O homem mais inteligente da sua nação acusou os judeus. E o que ele fez? Ele o chamou e perguntou se era verdade. Eu acredito que muitos problemas nos relacionamentos seriam resolvidos se seguíssemos a lição deste rei. O que você acha? Se você acha que alguém disse sobre você, por que você não pergunta? João, eu escutei isto. Eu gostaria de perguntar se é verdade. Se for, resolva o problema. Se não for, esqueça o assunto e tenha uma boa noite de sono. Então Nabucodonosor disse, é verdade. É verdade. Ele disse, eu vou dar outra chance a vocês. Talvez não estivessem prontos. Agora, verso 15. Estás dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, eu já dei uma chance, mas não abusem da minha paciência, não abusem. Não abusem, porque eu já perdoei uma vez, mas quando a música tocar, os seus rostos estarão no chão desta vez. E eles disseram, verso 16, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam, quanto a isto não necessitamos te responder. Há coisas que você não precisa pensar a respeito enquanto está passando por uma crise. Eu vou lhe dizer algo. Se você tem que pensar a respeito, quando vai a uma festa de Natal da sua empresa, sobre o que vai beber ou não na festa, se você tiver que tomar a decisão na hora, você acabará bebendo. E se você tem que pensar toda vez que um programa na televisão aparece, o que usa blasfêmia, palavrões e imoralidade, se você tem que pensar toda vez se você vai assistir ou não aquele programa, se você tem de pensar sobre isso toda vez, provavelmente você irá assisti-lo. Há coisas que você precisa resolver antes. Há coisas que você tem que decidir antecipadamente. Sadraque, Mesaque e Abednego foram até onde puderam. Eles foram muito dedicados, mas decidiram antecipadamente sobre que não curvariam as suas convicções e a consciência. Eles decidiram muito antes de irem à dedicação. Nós não vamos nos curvar às convicções de nossa consciência. Nós vamos ser fiéis a Deus. Então disseram ao rei, não estamos indecisos. Tu não precisas nos dar um dia para pensar, 2 dias para pensar. Já fizemos a nossa escolha. Nós já tomamos a decisão em nossas mentes. Verso 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Rei, permita-me dizer algo. O Deus a quem servimos é muito poderoso. O Deus a quem servimos é tão forte que se Ele quiser, Ele nos livrará. Mas se Ele não livrar, mesmo assim não nos curvaremos, porque preferimos morrer acreditando em Deus, a curvar-nos às suas convicções. Existem pessoas que pensam o seguinte, que fé é como mágica, que fé é como um truque, que fé é como eu querer ir a um piquenique hoje e por isso eu vou orar para não chover em algumas partes do país, você ora para chover em outras partes para não chover. Algumas pessoas pensam que fé é assim, eu vou orar porque eu estou devendo R$158 no cartão de crédito e Deus vai mandar o cheque. A ideia que eles têm de fé é como se ela fosse um cordão da sorte, um pé de coelho. Então, se você orar, você nunca ficará doente. Se você orar, você nunca ficará endividado. Se você orar, nunca ficará desanimado, como se a fé fosse uma nuvem na qual você se apresenta e pede a Deus o que quiser, e Ele dá a fé, e é como se fosse uma nuvem voando pelo seu reino. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, nós sabemos que a nossa fé em Deus pode nos levar à fornalha ardente. Pois a fé não livra você do fogo, porque ela vai com você através do fogo. Cristianismo não é um cordão da sorte para as coisas irem sempre bem. Fé é uma forte confiança em Deus mesmo quando as coisas vão mal. Eu conheci uma senhora que assistiu a um seminário sobre o livro de Daniel. Igual a este, estávamos no centro de Chicago, num grande hotel, e ela me procurou ao final e disse, sabe, eu sou cristã e eu acredito que se eu tivesse fé, eu nunca teria câncer. Mas fui ao médico um dia porque percebi que estava perdendo peso, tendo enjoos e alguns outros sintomas. E o médico diagnosticou o meu problema como câncer. Eu tenho um pequeno tumor maligno e ele está crescendo.
E então eu voltei ao médico e começamos o tratamento. Isto foi há 6 meses. Eu tenho feito quimioterapia, radioterapia, mas ainda continuo com o câncer. E como eu estou muito abalada, eu resolvi procurar os meus amigos e eles disseram: olhe, veja bem, se você tiver fé suficiente, você será curada. Deus irá lhe curar. E agora eu tenho 2 problemas, porque eu tenho câncer e não tenho fé suficiente. Pois eu orei. E quando voltei ao médico, o câncer estava piorando. E eles disseram, se você tiver fé suficiente e realmente acreditar, pode ser que talvez exista algum pecado em sua vida, por isso Deus não pode curá-la. Agora ela tem 3 problemas: câncer, não ter fé e algum pecado na vida dela. Quando terminei de falar com os meus amigos cristãos, eu estava tão deprimida e tão desencorajada, porque eu me senti uma pecadora e isto deve ser alguma maldição de Deus sobre mim. Então disse a ela que eu demorei a entender que Sadraque, Mesaque e Abednego não foram salvos das chamas, mas que Deus estava com eles dentro das chamas. Bom, talvez eu esteja adiantando um pouco a história. Vamos a Daniel capítulo 3. Note que em Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego estão diante de Nabucodonosor. Não vamos pensar sobre isto se quiser nos jogar no fogo, tá bom? Já tomamos a decisão de sermos fiéis, de sermos leais a Deus. Verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Vejamos o verso 20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha acesa sobremaneira. Verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto dos 4 é semelhante ao filho dos deuses. E ele disse: 3 homens foram lançados no fogo. Mas alguém entrou lá, e só uma coisa que se queimou, só uma coisa que foi consumida. Nós os jogamos atados, nós os jogamos algemados, nós os jogamos presos, e a única coisa que se queimou foram as cordas das suas mãos. E agora eles estão livres dentro do fogo, e o aspecto do 4º homem é como do Filho de Deus. Quando você passa pelas chamas da sua vida, quando você passa pelo fogo do divórcio, quando você atravessa as chamas da sua vida, e você está sozinho, deprimido e acha que não aguenta mais, quando os dias para você não estão no futuro, mas agora, porque os filhos que você educou como cristãos esqueceram destes princípios, quando o seu coração está partido, e você está deitada na sua cama às 2 horas da manhã chorando porque o seu marido a deixou por outra mulher. O travesseiro molhado de lágrimas. Quando você finalmente se aposenta e tem uma bela casa para morar, então a sua esposa é atropelada ao atravessar a rua. Você recebe um telefonema no meio da noite. Ela ainda não chegou em casa. Você começou a ficar preocupado. Ela está morta. Quando você passa pelas chamas da sua vida e parece que você vai ser consumido pelo desespero, depressão, desânimo, olhe através de suas lágrimas, porque dentro das chamas de sua vida, Ele está lá. Nos desapontamentos de sua vida, Ele está lá. Nas desgraças da sua vida, Ele está lá. Nos desânimos da sua vida, Ele está lá. Quando eu era garoto, meu avô costumava criar canários. A criação de canários ficava no 2º andar da casa em que morávamos, em Hammond Place, número 9, em Georgia, Connecticut. Um dia eu fui assistir ao meu avô treinar um grupo de canários. Meu avô pegou um canário e o colocou numa gaiola, isolando de todo o resto. Então ele cobriu aquela gaiola com uma grande coberta preta, deixando aquele canário na escuridão da gaiola. Em seguida, vovô fez. Vocês não sabiam que eu sabia treinar canários, não é? Mas eu sei. E então, vovô fez.
E logo o canário começava a cantar para o vovô, e o canário começou a fazer um bom festival de música bem ali. Perguntei ao vovô: vovô, o que você está fazendo? Ele disse: Mark, se você quer realmente treinar um canário para cantar, você tem que isolá-lo dos outros canários. Coloque-o na escuridão. E a canção que o canário cantar na escuridão, ele cantará para sempre. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, confiantes em Deus, passaram pelas chamas ardentes das provas em sua vida, Deus estava ensinando-os a cantar uma canção na escuridão. Deus estava ensinando-os a terem mais fé. Deus estava ensinando-os a terem mais coragem. Não foi porque Deus não os amava que eles foram para a fornalha. Foi porque Deus viu neles alguma coisa muito valiosa. Foi porque Deus viu neles algo muito precioso, que precisava de ser refinado pelas chamas das dificuldades, pelas chamas do sofrimento. Alguns de vocês estão pensando: eu não preciso disto agora porque tudo na minha vida vai que é uma maravilha. Eu não estou passando por nenhuma chama. Mas você vai. Você vai. Todos nós passamos por sofrimento. Todos nós experimentamos a dor. O mundo em que vivemos não é só pêssego com creme, como Poliana nos cantava. Todos nós, em alguma ocasião de nossa vida, passamos pelo fogo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego passaram, eles não passaram sozinhos, não. Eles não estavam sozinhos. E se hoje você estiver passando pelas chamas, e se hoje estiver passando dificuldades, e se você se sentir consumido pelo fogo, lembre-se de que o fogo queimará apenas as cordas que estão amarrando você à terra. Lembre-se de olhar através da fumaça, das chamas, das lágrimas e ver o filho de braços abertos abraçando você e sussurrando a você: coragem, coragem ao seu ouvido. E lembre-se, Deus confia tanto em você que Ele permitiu que você passasse por algumas chamas hoje, para que quando a crise final chegar amanhã, quando novamente um grande líder mundial fizer um decreto universal impondo adoração, forçando homens e mulheres a servirem ao inimigo no lugar de Deus, quando isto acontecer, você já terá passado pela dor, dificuldade e sofrimento que preparam você para estes eventos culminantes. Daniel 3 termina com um magnífico cenário de glória. Um rei pagão, abalado pela fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos a Daniel 3. Verso 28. Nabucodonosor olhou para as chamas. Ele viu o Filho de Deus. Ele olhou para dentro das chamas e ele viu naquelas chamas Cristo o Salvador, poderoso com o seu povo. Quando eu clamo, Jesus responde. Quando eu estou em luta, quando eu estou com medo, quando eu preciso muito dele. Nabucodonosor viu que eles tinham algo que ele não tinha. Ele viu que eles tinham um Salvador que ele queria muito. E a Bíblia diz em Daniel 3, verso 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão o seu. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. Veja que ele continua tendo tendências malignas. E ele continua dizendo: agora eu quero servir a Deus e não vou forçá-los a servir à imagem, eu vou forçá-los a servir a Deus. Ainda não entendeu, ele continua desatento. Mas ele finalmente ficou convencido de que Deus realmente salva. Um dia, nas ruas de ouro. Um dia, num lugar chamado eternidade. Um dia onde o ar será fresco e puro.
Os riachos e os rios serão de Babilônia novamente. A terra coberta de um verde. Um dia, os pássaros cantarão. As flores brotarão. Um dia, não haverá doença, sofrimento, dor ou morte. Na minha imaginação, eu vejo dois homens caminhando juntos. Daniel e Nabucodonosor. Eles vão juntos. As evidências bíblicas mostram que por causa do testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel 3, por causa do testemunho de Daniel no capítulo 1, porque Daniel foi fiel durante as chamas de sua vida. Porque Daniel perseverou durante as chamas de sua vida. Por tudo isso, o rei Nabucodonosor será salvo. O maior testemunho de que Cristo está em sua vida é quando você é fiel nas dificuldades. Há mais ou menos 3 semanas, ocorreu um dos fatos mais tristes que eu já testemunhei. Eu estava sentado no meu escritório do programa Está Escrito, e Royce Williams, o gerente de nosso programa Está Escrito, entrou na minha sala chorando. Royce já é um homem idoso e ele trabalha no nosso programa religioso de televisão há mais ou menos 17 anos. Suas mãos estavam trêmulas, ele tinha um fax vindo da China. O programa Está Escrito é muito divulgado na televisão da China e o representante da China, Dr. Rubens Nelson, tem doutorado em estudos chineses e também PhD em saúde. Dr. Nelson era nossa ligação à China, falava fluentemente o mandarim, a língua falada na China, e eu viajei pela China 2 vezes com o Dr. Nelson. E o fax dizia: o governo americano sente muito em lhe dizer que o Dr. Nelson morreu esta manhã na China. Atravessando a rua, ele estava andando quando uma bicicleta ou um carro o atingiu. Nós não temos todos os detalhes. Ele tropeçou no meio-fio e caiu para trás. Sua cabeça tinha um ferimento tão grande na parte de trás que o sangue o sufocou enquanto eles o colocavam na calçada. Nós ficamos chocados no escritório. Foi uma prova de fogo. Eu pensei em sua esposa, Dorothy, chorando. Eu pensei em seus filhos. Quando visitamos a família, Dorothy disse: Pastor Finley, eu falo chinês. Eu quero voltar para a China e continuar o trabalho. O filho dela se levantou e disse: eu quero voltar para a China e continuar o trabalho. A prova que eles estavam passando, juntos como uma família, não esmagou a fé deles. A prova que eles estavam passando não destruiu a fé deles. Não os tornou rancorosos, e sim mais fortes. Não ficaram com raiva, e sim ansiosos pela volta de Cristo. E Dorothy disse: vou lhe contar algo. Pouco antes de irmos para a China, ele me disse isto: Dorothy, haverá vítimas em nosso trabalho na China. Alguns vão morrer. Eu escrevi uma pequena canção, Dorothy. Ele não era compositor. Eu escrevi uma pequena canção. E a canção diz: falta pouco tempo para a volta de Cristo. Falta pouco tempo e a tristeza e a morte findarão. Falta pouco tempo e nós seremos vitoriosos. Ele escreveu a letra e a música pouco antes de morrer. Era como se Deus o estivesse preparando. Esta família passou pela fornalha. Esta família passou pelo teste da fé. Esta família passou por uma experiência amarga de vida. Mas eles deixaram que Cristo, o divino Filho de Deus, entrasse nas chamas e ficasse ao lado deles, acalentando, encorajando, dando esperança, certeza e convicção. Você está passando por alguma chama hoje em sua vida? Você está passando por algum pesar em sua vida? Alguma tristeza em sua vida? Algum desapontamento hoje em sua vida? Nas chamas da vida, Ele está. Olhe através das lágrimas.
através dos seus desapontamentos, você o encontrará no meio da sua noite escura e da sua prova mais difícil. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado porque nas chamas da vida, Tu estás lá. Nas provas da vida, Tu estás lá. Aprendemos em Daniel 2 que Tu és o revelador do futuro. Coloque o nosso futuro em Tuas mãos. Em Daniel 3, Tu és o Redentor, entrando nas chamas e nos salvando das chamas da vida. Traga-nos para mais perto de Ti, cantando o hino da salvação na escuridão. Ó Pai, eu acredito alguém que assiste a esta palestra pode estar passando por uma prova difícil. Dê coragem e esperança a esta pessoa. Senhor, assegurando que Tu estás lá, que esta pessoa possa sentir a presença de Deus agora, que ela sinta as palavras de encorajamento neste momento, que esta pessoa sinta os Teus braços de amor ao seu redor neste momento. Ó Pai, em nome de Jesus, amém.